Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Dizem que a vida é curta, mas não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades. E essa tal felicidade anda por aí, disfarçada, como uma criança tranquila brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes, não percebemos isso e passamos nossa existência colecionando a viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa que não fomos, o amor que não vivemos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. E como ela é feita de instantes, não pode nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. Essa mensagem é um tributo ao tempo, tanto aquele tempo que você soube aproveitar no passado, quanto aquele tempo que você não vai desperdiçar no futuro. Porque a vida é agora. Não tenha medo do futuro, apenas lute e se esforce ao máximo para que ele seja do jeito que você sempre desejou. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Estou feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando as nossas ideias, fazendo sempre novos amigos, trazendo pessoas bacanas aqui sempre no programa. E para falar em pessoas bacanas, eu trouxe o Dr. Marcos Moreto, cirurgião plástico, e vai falar sobre um assunto que está bombando nas mídias e que talvez ainda você tenha dúvidas, esteja pensando em fazer esse tal procedimento que nós vamos estar falando, que é o Metacryl. Então, para você entender o que ele é, e o que ele faz com o nosso bumbum. Muitas famosas de bumbum empinado usam, mas ninguém admite. O Metacryl, nome comercial, é uma substância sintética usada por cirurgiões plásticos para dar mais firmeza ao bumbum e deixar ele com aquela aparência bem lisinha. Como vai, doutor?
Olá, Beth. Olá, amigos da Rádio Mundial. É um prazer estar aqui com vocês novamente e tentar trazer um esclarecimento um pouquinho maior sobre esse assunto que, como você disse, está bombando aí, né? Tá, foi uma bomba realmente. Exatamente. Para todos nós, com a morte, né, de mulheres bonitas que estavam assim no auge da sua beleza praticamente, mas que não satisfeita, como todas as mulheres, nós nunca estamos satisfeitas, resolveu fazer esse Metacril para deixar o bumbum sem aqueles furinhos. Exato. É desagradável, né, doutor? O que acontece hoje, a busca pela beleza constante está se tornando uma obsessão tão grande e em que você tenta chegar ao máximo da perfeição. Isso é impossível, primeiro, tá? É lógico que vocês, mulheres, são um pouquinho mais, assim, vão um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Vocês querem muita perfeição. E nisso entra-se os aproveitadores disso, sabe? Então, são pessoas que não têm a habilitação necessária, às vezes são médicos, às vezes não são nem da área médica, não têm uma especialidade definida e passam a atuar num vácuo, vamos dizer assim, onde os verdadeiros médicos que têm um pouco de noção, têm um pouco de consciência, acabam não atuando. É lógico que o Metacril, quando foi lançado alguns anos atrás, era uma esperança muito grande para a gente, porque ele viria resolver o problema da cirurgia no 3D. Porque o que significa isso? A gente trabalha em 2Ds, né? Falta o terceiro. A terceira dimensão seria o preenchimento, seria o volume. Porque nós vamos perdendo, com o passar do tempo, algumas massas. Então, a massa de colágeno, principalmente no rosto. Você perde a massa muscular. A massa óssea. A massa óssea. Quer dizer, só perde, né, doutor? Exatamente. Então, é onde você começa a ter a flacidez, principalmente rosto e algumas regiões como o bumbum. Então, como você tem, por exemplo, vamos falar do bumbum, você tem a diminuição dessa musculatura, o que ocorre? Você tenta alguma coisa para dar mais volume. Eu sempre recomendo às minhas pacientes... Porque o bumbum também, para a mulher brasileira, é uma paixão nacional, né, doutor? É uma paixão, não só para as mulheres, principalmente para os homens. Eu acho que é mais para os homens. Então, eu sempre recomendo para minhas pacientes o quê? O exercício constante, para que essa musculatura ela consiga ter uma hipertrofia e faça esse preenchimento. Tem aquelas que já são mais desprovidas, então a gente lança a mão de um outro tipo de procedimento, que é um procedimento permitido hoje, que seria a prótese do bumbum, tá? Que talvez não fique tão perfeita quanto o Metacril, mas o risco é muito menor. O Metacril, ele não é proibido. Mas ele é uma substância química, é isso? É uma substância química. Ele não é proibido hoje. Então, as próprias... Quer dizer, é liberado pela Anvisa, é isso? É liberado pela Anvisa. Então, a própria sociedade, ela preconiza, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é uma aplicação de 0,5 ml a 1 ml, mas eles não aconselham. Não sei se você consegue entender. É permitido, mas não é aconselhável. Mas deveria não permitir uma coisa ou outra, né, doutor? É que hoje você usa muito Metacril para os portadores de HIV positivo, que eles têm uma hipotrofia muscular muito grande. Então, deixando um aspecto, principalmente rosto, essas coisas, bem doentio. Então, você acaba utilizando esse tipo de preenchimento que favorece muito a parte psicológica para eles, deixando com um aspecto melhor, e você pode utilizar com todos os riscos. Só que o que você vê por aí, como aconteceu com esse doutor Bumbum, ou mesmo a Pati Bumbum, injeta-se uma quantidade absurda, em torno de 200, 250, 300 ml.
sabe? Muita É coisa. como se fosse uma prótese, é uma coisa absurda. E por ser uma substância, ele seria, vamos dizer assim, vamos traduzir o Metacril como se fosse um silicone líquido injetado, que é proibido. Mas até hoje você vê muita gente aí injetando silicone. Que ele é extremamente e Esse é essencialmente industrial, né? Industrial, porque é o silicone que eles têm. Eles compram silicone e injetam, sabe? Então, o que acontece com isso? Ele é um produto que ele não é dissolvido. E o grande risco nisso tudo que acontece é você ter uma embolização. O que seria uma embolização? Esse produto ele acaba alcançando uma artéria ou uma veia do organismo e começa a andar por essa veia e vai lá saber onde ele pode parar tanto no pulmão como no coração como na cabeça. Puxa. Tá? Primeiro, o local onde foi feito também já não era apropriado. Não é apropriado. Né, você deve desconfiar sempre dessas lugares situações. clandestinos, né? Tem que ser um local que é autorizado. O hospital, por exemplo, apesar que, mesmo estando num hospital, tendo uma embolização com Metacril, você não tem grandes coisas para fazer. Porque se é um coágulo de sangue, você usa, por exemplo, heparina, que é uma substância que vai lá, temos hoje outras substâncias, mas é só para exemplificar a heparina, Sim. que vai e dissolve esse coágulo. Tá? Agora, você não consegue dissolver um plástico. Tá? E se for para algum dessas regiões, você não consegue dissolver. O Metacril também, quando era feito, e ainda hoje é feito, para soluções definitivas. Então a gente tem que ter na Como consciência. assim, soluções definitivas? O bigode chinês, por exemplo. Tá? O que você leu aqui na abertura, eu achei muito interessante, porque tem muito a ver com isso. Nós não somos definitivos. Então você não pode usar produtos definitivos, principalmente no rosto. Tá? Porque você vai mudando com o passar do tempo, as suas feições vão mudando e você vai adaptando as pequenas imperfeições que vão aparecendo conforme as necessidades. Então eu sempre comparo com um cabeleireiro, por exemplo. Você poderia ter o mesmo corte de cabelo dos 18 anos. Hoje, primeiro, não estaria na moda. E, segundo, ele não estaria mais condizente ao seu rosto, apesar que o seu rosto é o mesmo dos 18 anos, só com algumas transformações. Né, então você vai fazendo uma adaptação conforme vão surgindo essas imperfeições. Quer dizer, envelhecer com jovialidade. Jovialidade, perfeito. Você retarda o envelhecimento, tá? Então a pessoa pode te olhar e falar assim, poxa, não parece que você tem 50 anos, você tem assim uns 40. Uns 40, é bacana, sabe? É bacana. Isso é uma coisa legal. Agora, olhar para você com 50 anos e falar assim, não, você está com cara de 18, aí é como já se tivesse que usar uma máscara. Outra coisa do Metacril, ele pode dar problemas imediatos, como esse que foi o mais extremo, que acaba levando até o óbito, como sequelas graves, né? Um pouquinho mais tardias. Então você pode ter áreas de necrose, como a gente estava conversando, que você viu o bumbum todo aberto, cheio de ferida. Sim. Então, impressionante. Então, o que aconteceu? Foram microembolizações que deram. Então, entre aspas, vamos dizer, sorte, tá? Porque não foi parar no pulmão, no coração, na cabeça, sabe? Ele parou na pele, só que ele matou a pele, abriu buracos na pele. Meu Deus. E aquilo lá esquece, você não erosão. tem mais conserto. É como se fosse uma queimadura de terceiro grau, vai ficar sequelas graves. Rosto, como a gente estava conversando também, você às vezes vai fazer o rosto, você vai fazer o bigode chinês, você pega uma arterinha, uma veia, emboliza isso, e já teve casos em que o paciente perdeu o lábio, o nariz e parte da testa, que você reconstrói, lógico, você roda retalhos daqui, mas fica totalmente Mas inestético. como escolher uma pessoa, um médico, um cirurgião plástico idôneo, doutor? Porque essas pessoas como o doutor Bumbum, ele
clandestinamente ele fazia esse Então, procedimento. a primeira coisa que a gente sempre aconselha é a seguinte: você entra na sociedade correspondente ao médico, qualquer que seja a especialidade, pode ser gastro, pode ser pneumo, neurologista e principalmente cirurgião plástico. Então entra na sociedade de cirurgia plástica e vê se ele está cadastrado lá, se ele é habilitado a exercer esse tipo de função. Tá? Primeira coisa. Ou então na sociedade de dermatologia também. Se não tiver, tá? Então já começa desconfiando. Tá? Porque não é uma pessoa habilitada. Porque hoje vai-se muito atrás do dinheiro. Aí fala assim, não, ele fez no apartamento, ela procurou fazer no apartamento, porque era mais barato, era mais isso. Não, porque pelo que saiu pela mídia aí, ela chegou a gastar 20 mil reais. Então não é um procedimento qualquer, não é um valor ínfimo, é um valor razoável. Porque no hospital você tem todo o aparato, Exatamente. Se qualquer incidente acontecer. Sabe? Né? No caso estamos sujeitos, da lipoaspiração, por exemplo. Antigamente podia se fazer em clínica, hoje é obrigatório fazer em hospital e que tem UTI, tá? Mas hoje você encontra por aí vários médicos fazendo em clínicas que você não tem aquele respaldo. Vamos supor, você fala, vou fazer uma coisa pequena, sem problemas. Tá? Mas você tem pacientes tem médicos que fazem e chegam a tirar 5 litros, 6 litros de gordura. Em clínicas. Em clínicas. Sabe? Dá sorte, o paciente foi bem, vai embora, acabou, graças a Deus. Mas é um risco grande. É um risco grande. Uhum. Então, a primeira coisa que você deve fazer é saber se o profissional está credenciado para realizar aquele tipo de procedimento. Mesmo ele estando credenciado, você deve saber quais são os riscos daquele procedimento. Porque todo procedimento cirúrgico existe um risco. É lógico que a gente tenta minimizar isso através de exames, através de uma série de cuidados que você toma no pré, no intra e no pós-operatório. Então, fundamental é saber se o profissional está habilitado ou não. E nunca usar técnicas muito assim, modernas em que ainda está em discussão. Porque às vezes você vai ver... Mas é o caso do Metacril ou não, doutor? O Metacril, ele já está liberado pela Anvisa. Ele é liberado para algumas coisas. Você vê que a própria sociedade, ela consente, mas ela não aconselha a usar. E a quantidade é ínfima, é de 0,5 a 1 ml. Sim. Não 250, 300, 350. Mas qual então é a solução que a mulher que realmente ou tem um bumbum muito caído ou não tem bumbum, para suavizar, para deixar mais harmonioso? Seria a prótese de silicone, é isso? No caso do bumbum, hoje é a prótese de silicone. Tem menos riscos, né? Tem menos risco. Ou mesmo um lipoenxerto de gordura. Se a gordura do próprio paciente. Da própria paciente. Tá tomando todos os cuidados inerentes a uma lipoescultura e um lipoenxerto. Tá? Porque hoje, como a gente estava conversando também, saiu pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, o alto índice de embolização e de óbitos nesses casos e procedimentos. Então está aumentando muito esse índice de embolização. No entanto, que hoje a gente usa preventivamente um anticoagulante no pós-cirúrgico em quase todos os pacientes. Na realidade não sabe-se o que mudou, mas sabe-se que aumentou muito o índice de embolização. Então, primeiro, um profissional credenciado. Segundo, um local apropriado, um hospital, e que tenha uma retaguarda, uma UTI, e saber dos riscos que você pode que podem ocorrer naquele tipo de procedimento. Então aí você cerca e diminui a chance de você ter algum efeito não desejado,
Tá? Sem dúvida. Porque hoje existem muitos profissionais que não são da área de cirurgia plástica realizando procedimentos de cirurgia Agora, mesmo a plástica prótese, como você disse, nós temos que averiguar o procedimento dessa prótese, porque nós tivemos alguns anos atrás, você melhor do que eu sabe, da prótese de silicone das mamas, e que estava dando muitos problemas. Então, aí a gente Então tem que ver exatamente a procedência da prótese, né, doutor? Hoje nós temos autorizado no mercado, acho que são 16 tipos de prótese, de fornecedores de prótese. Confiáveis? Veja bem, a partir do momento que é aprovado pela Anvisa, Imagina-se que sejam confiáveis. Né? Mas aquela famosa francesa, ela estava aprovada pela Anvisa também. E que deu problema. Então, existe uma série de procedimentos que você deve ter. Um deles é esse daí, é saber que a prótese que você está usando, ela foi autorizada pela Anvisa. Pelo menos você tem uma retaguarda, porque tem uma diferença de preço muito grande. Então tem algumas próteses que estão chegando no mercado, chinesas, e que não foram aprovadas pela Anvisa. Que o preço é muito mais barato e te dá, assim, garantia eterna, te dá uma série de coisas assim, que o paciente às vezes vai atrás do custo. O barato sai caro, né? O barato que acaba saindo caro. Doutor, eu gostaria que você falasse da sua clínica, por favor, e desse um contato. Tá. A minha clínica ela fica em Santo André, na região do ABC, na rua Padre Vieira 505. O meu telefone lá é o 4990-7442. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do meu terceiro. Sinto saudades do presente, que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro, que, se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei. Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito. Daqueles que não tiveram como me dizer adeus, de gente que passou na calçada contrária da minha vida e que só enxerguei de vislumbre. Sinto saudades de coisas que tive e de outras que não tive, mas quis muito ter. Clarice Lispector. Nós vamos falar sobre um assunto, falando de saudade, claro que remete também a todos nós o passar do tempo, o envelhecimento, essas coisas todas que você, como cirurgião plástico, né, pode estar falando melhor do que eu. E o que você falou é uma grande verdade, né? A gente olha as fotos,
olha o passado e dá saudades. Muitas. Dá muitas Eu saudades. sou meio saudosista, viu, doutor? Eu sempre estava comentando, inclusive agora com o Luiz, sobre épocas anteriores, não que a gente seja velho, mas que era muito mais romântico. Estamos maduros, né, doutor? Tá, então mesmo a profissão de médico era uma coisa romântica, porque ela era respeitada e olhada de outra maneira. Hoje já mudou muito tudo isso, né? Hoje nós temos uma outra visão. Mas o importante é a gente saber envelhecer, que eu sempre digo para meus pacientes, você não vai conseguir Mas ser nós eterno. temos que nos preparar para envelhecer dentro da sua ótica, doutor? Eu acho que você tem que preparar tanto internamente como externamente. Emocionalmente falando. Né? Exatamente. Então você precisa ter a parte psicológica bem preparada. Porque senão esse é um baque e tanto. E a gente não percebe o tempo passar. Não percebe. Aquela história que a gente sempre ouviu dizer, um dia Eu vou chegar lá. me olhei no espelho e falei, nossa, quem é? E é verdade. E todo dia você está se olhando. E Mas todos os dias nós estamos envelhecendo. Exato, só que você olha com outros olhos. Você olha, você, jovem, até que um dia você botou o óculos e olhou você realmente como é que é. Não, as pessoas, a gente, muitas vezes nós não nos percebemos, mas o outro percebe e fala, puxa, como fulano envelheceu, né? Exatamente, você, como você se vê todo dia, você não vai percebendo as modificações. E é baseado nesse princípio que eu falo aos meus pacientes. Você tem que fazer pequenos procedimentos, tá, que não mostre uma transformação muito grande. Então, são pequenos procedimentos, como eu digo, que dão grandes resultados. Tá? É o corte de cabelo, por exemplo, que se você faz a cada 20, 30 dias, ninguém vai perceber que você cortou o cabelo. Vai falar, poxa, ele está sempre igual com o cabelo. Do que você ficar 6 meses sem cortar o cabelo, aí você vai lá e corta, todo mundo nota aquela diferença. Então, principalmente nas mulheres e nos homens também hoje em dia, o rosto é importante. E é ele que vai dizer se você está de bem com a vida, se você está amando, se você está triste ou não. Então o rosto, com pequenos procedimentos que você pode fazer, desde os cuidados com a higiene, a lavagem do rosto, alguns produtos que você usa para ir mantendo a conservação e diminuindo o tempo de envelhecimento. Então você vai fazendo o que a gente chama de retardar esse envelhecimento. Porque nós temos observado, e depois de uma certa idade a gente começa a observar mais as pessoas idosas, né, doutor? Exato. E tem os idosos que são bonitos. Exatamente. Que tem uma pele boa, uma pele não tão enrugada. Outros parecem um maracujá de gaveta, né? Exatamente. Isso aí tem muito com a genética, uma Também característica muito, né? familiar. Mas principalmente, fora essa genética dele, que seria boa, uma coisa que ele tomou cuidado a vida toda. Tá? Então, ele sempre tomou cuidado usando alguns cremes. Não tomar sol direto no rosto, usando né? protetor solar de segunda a segunda, independente se está sol ou se tem chuva. Porque os raios, mesmo com chuva, os raios ultravioleta, eles estão passando e estão atuando na sua pele. Um exemplo que eu cito sempre é olhar os braços. Então, quando você olha o dorso do braço, a parte em que de cima da mão, não da palma, mas a parte do dorso, você olha e vê que você tem algumas pintinhas. Aí que já é sinal. Né? É sinal de que você tomou sol nessa região. E quando você olha a parte ventral do braço, a parte de baixo, ela é totalmente branca, porque ela é protegida anatomicamente do sol. E sem nenhuma mancha. E sem nenhuma mancha. Então isso deve ser utilizado também para o rosto. Esses cuidados que você tem que ter, sabe? Filtro solar, principalmente, não se expor ao sol em horários que seria inapropriado. Ou então, se pessoas
que tem muitas mulheres e homens também que gostam muito de ficar exposto ao sol, mas o rosto tem que estar protegido. Tem que estar protegido. Super Mesmo assim, protegido. com o passar dos anos, que é inevitável, você vai tendo a perda de massas. Então, massa óssea, a massa muscular e a massa de colágeno. Então, você murcha, você vai murchando. Como diria uma paciente minha, ela tem já uns 80 e poucos anos, ela falou assim, na minha idade, a única coisa que sobe, doutor, é a gengiva. A gente tem retração gengival. O resto tudo desce, né? Tudo cai, isso é normal, porque você perde a massa. E é o que a gente não conseguiu até hoje, mas está caminhando dentro da cirurgia plástica, é voltar a dar o volume. Mas dar o volume de uma maneira natural nesse rosto. Então hoje nós temos alguns procedimentos que são feitos, tá, conforme a necessidade e preventivamente, exatamente para diminuir essa quantidade de colágeno. Estou falando agora especificamente de rosto. De colágeno que vai diminuindo e vai deixando a pele flácida. Abre aí na internet, todos os dias existem técnicas novas, né? E que aguçam, claro, a nossa curiosidade de saber. E existe alguma técnica que esteja bombando nova ou ainda você é mais tradicional? Não, eu acho que na medicina tudo, não só na área de cirurgia plástica, tudo que é novo deve ser muito bem avaliado. E você consegue essa avaliação quando? Depois de alguns anos de uso. Então, um exemplo que eu cito são medicações. Então, você lançou um comprimido aí que é o Bam para dores, vamos supor. Tá? Então, você toma esse remédio durante anos. Esse remédio foi estudado, foi autorizado, está sendo divulgado e você usa durante anos. Aí, de repente, você descobre que esse remédio ele te traz um efeito colateral violento. Pois tá? Então, isso em termos de medicação, que você vai ter um efeito muito mais tarde. Em termos de procedimento cirúrgico, às vezes tem algumas contraindicações com menos tempo. Então, procedimento muito novo deve ser muito bem avaliado antes de ser utilizado, sabe? E ver se compensa ou não. Então, não é questão de ser tradicionalista ou não, é questão de bom senso, porque tudo que sair, se for usar, tá, você fica deformado. A gente vê alguns artistas aí, por exemplo, deformados, é que verdade. Utilizaram alguns produtos como Metacril e que depois de alguns anos estão tendo algumas reações estranhas, porque esse Metacril é um produto que não reabsorve, tá? Então ele está sendo desculpa até te cortando. O fio de ouro, né? Chama fio de que ouro, logo fio que saiu, colágeno, fio é bacana, russo. mas parece que hoje ele está aperfeiçoado, ou não? Não, ele não tem. Porque eu vi de uma pessoa muito próxima a mim, colocou o fio de ouro e ficaram 2 vergões no rosto. O fio de ouro, quando foi lançado, a ideia era maravilhosa, né? Na teoria. Ele segura, né, o músculo. Exato, você faria uma cicatriz interna no rosto. E toda cicatriz, ela tem uma retração. Então, com essa cicatriz interna e essa retração, você faria o quê? Você faria uma suspensão dessa pele que estava flácida. Então, a mesma coisa quando você põe o dedinho assim no rosto e fala assim, olha como ficaria bom. Então, baseado nisso, eles tiveram a ideia. Você passava o fio de ouro de baixo para cima, amarrava aqui, deixava lá 10 dias, tirava e formava essa cicatriz interna que dava essa sustentação da pele. Só que na hora que você ria, você ficava tudo vincado, porque essa cicatriz, essa fibrose, ela aparecia muito claramente. Isso eu vi mesmo. Tá, então, para todo efeito, você tem um efeito colateral. Então, é isso que você precisa avaliar muito bem, assim como o remédio. Todo remédio, você pega a bula do remédio, presente, tá lá. Indicação. Você nem toma. Tá, tem uma linha, contraindicação, 10 páginas. Sim. Sabe? Mas quando você utiliza aquilo para uma finalidade que vai te dar um efeito mais positivo do que negativo, então isso é válido.
Hoje, por exemplo, e eu sempre digo, nunca use produtos que são definitivos em rosto, tá? Porque você não é definitiva, tá? Então nós temos que usar produtos que estimulem a formação do que está faltando. Colágeno, que No é a palavra caso, mágica, essa colágeno. Mas palavra mágica. hoje nós temos muito em cápsulas Que colágeno. não resolve. E não resolve, doutor? Pode tomar quantos potes quiser. Ajuda quem vende, mas não Ah, assim. não? É. Não, e antigamente foi até proscrito por um tempo, porque ele dava uns problemas sérios. Levava em uma insuficiência renal aguda, levava o paciente a óbito, levava a infartos pulmonar, infarto do miocárdio e problemas, inclusive, neurológicos. Tá? Então, foi proscrito. Então, não é recomendado. Não, hoje já é uma coisa mais, assim... Garantida, será? Já não tem tanto esses efeitos. Tá? Mas, em compensação, não dá o efeito necessário. Que nós queremos, que é a produção de colágeno, não. Então, por exemplo, o que a gente usa e sabe que hoje tem um efeito muito legal é o ácido hialurônico que você injeta, principalmente nos bigodinhos chineses, em que você faz uma prévia antes. Então, você faz uma biópsia do local e vê quantos colágeno tem lá. Exemplo, título de exemplo, tem 5. Aí depois que você fez essa aplicação com ácido hialurônico, que é sintético, é feito em laboratório, mas só que depois de 6 meses ele é reabsorvido. Ele desaparece do organismo. Aí você vai lá e faz uma biópsia do mesmo local. Onde existia 5, passa a existir 6 ou 7. Mas aumentou, né? Aumentou. Uma outra coisa que a gente faz também no rosto todo, que é o 3-dip, que é uma radiofrequência, é o tipo de um laser, tá? Ele faz também esse tipo de atuação. Ele faz um aquecimento no local, faz um estímulo de colágeno e você percebe através de uma biópsia também onde existia 5, passa a existir 6 ou 7. Você nunca mais vai ter os 10 dos 18 anos, tá? Mas você chega próximo a isso, você chega aos 8, sabe? Alguns casos mais específicos, 9. Porque o colágeno é o que sustenta a nossa pele. É o que faz, é o que dá o volume. O volume. A gente acaba tendo a flacidez da pele, lógico, as fibras, a pele, tudo isso. Eles vão envelhecendo, eles vão morrendo, vamos dizer assim. Mas o que mais pega no rosto é o volume. Porque você pega uma foto sua de 18 anos, é igualzinha a você hoje. Sabe? Só que você percebe que você murchou um pouquinho. Então é onde aparece o famoso... Eu, por exemplo, eu era barra. super bochechuda, assim. Exato. Hoje meu rosto já é oval, né? Já foi reabsorvido. Tem muita coisa que você foi perdendo a massa. A gente vai perdendo com o passar dos anos. Então você vê aquelas vovó, por exemplo, às vezes o rostinho chupado, magrinho, sabe? Então é o volume que você perde. Por isso que eu falo que você tem que fazer as coisas preventivamente. Então você, além dos cuidados que você tem que ter com a pele, como a gente estava falando, sol, produtos, hoje existe muitos produtos para o rosto, como vitamina C que você usa, que dá um resultado muito legal. Você faz uma prevenção com o 3-dip, que é a radiofrequência. Quando você tiver uma característica familiar, até o bigodinho chinês, ou aquele famoso boquinha de ventríloco, que começa a afundar aqui embaixo, então você já faz a prevenção. Eu tenho tendência a isso. Então você começa a fazer a prevenção mais cedo, tá? Porque hoje a gente sabe que na medicina, a partir dos 30 anos, já deveria estar se tratando com um geriatra, porque você já entrou numa fase que seria assim, não decadente no mau sentido, mas você chegou no topo e depois começa a descer, tá? Envelhecer, então, assim como você faz com a sua saúde uma prevenção, você faz com o seu rosto uma prevenção. E principalmente com a tua cabeça, porque você sabe que um dia você vai ser vovô. Então é duro você estar, às vezes, num estacionamento, algum lugar assim, o cara fala, ô tio, deixa o tio passar na frente aí, tem prioridade. Então você fala, opa, como assim não? Porque você tem na sua cabeça aquela imagem de seus 18 anos, 20 anos. Principalmente se
no íntimo da gente, se ele for jovial, se nossa alma é jovial. Então, isso é muito importante, porque o que vale é a parte interna. Sabe? A parte externa deve ser cuidado, que é a minha área, lógico, né? Mas ela é considerada secundária, porque não adianta você estar bonitinha lá e com a cabeça totalmente detonada. E você pega hoje pacientes, pessoas com seus 30 anos de idade, que tem essa inversão de valores. Pessoas bonitas, sabe, linda no principal da vida dela, no topo da vida dela, e com a cabeça detonada, em depressão. Então, o que vale mais é a parte psicológica, como você falou. Que vai refletir. Rosto, então, né, hoje você percebe, por aí que você vê assim, a gente fala assim, os vovozão, pessoas com 70, às vezes 80 anos, atuando perfeitamente, dançando, fazendo surf. Tem muitos que estão até sarados, né, doutor? São sarados, porque fazem musculação. Eles sempre fizeram isso. São coisas que você tem que fazer de rotina, que é a prevenção que a gente chama. Você fazendo rotineiramente aquilo, você consegue uma prevenção muito grande. Então você vai ter uma terceira idade muito melhor. Agora, que é inevitável que você vai tendo o desgaste, isso é totalmente inevitável. O tempo é implacável. Implacável. Bom, mas hoje nós temos esses procedimentos, como os preenchimentos, principalmente aqui dão toda a sustentação do rosto, né? Porque o rosto é o nosso cartão de visita, né, doutor? O rosto é o cartão de visita. Então você pega, às vezes, um rosto mais assim, descuidado, em que o paciente não tem uma indicação cirúrgica e às vezes não quer fazer uma cirurgia, um lifting, né? Então você propõe para ele algumas coisas, como por exemplo, um preenchimento, tá? Em que você volta a dar aquele formato do lábio superior, principalmente, do arco de cupido, que é aquela parte que fica bem no meio aqui, que você acaba tendo um apagamento por causa da osteoporose. Então os dentes acabam entrando e a boca vai murchando, vai aparecendo o código de barra. Esse código de barra porque eu fumo. Não tem nada a ver. É lógico que o cigarro também prejudica a pele, mas não é o cigarro que forma o código de barra no lábio superior, e sim a osteoporose que você vai tendo e a mudança da arquitetura dos dentes, que eles vão reentrando. Então você faz um preenchimento no lábio, um preenchimento nasogeniano, um botox, né? Então, esse é infalível, né? Esse é infalível. Você muda. O carro-chefe, né? Você muda, e o botox assim, sem travar tudo, porque senão você fica totalmente sem expressão. Você muda a fisionomia do paciente sem fazer um ato cirúrgico, você muda 60%, 70%. Às vezes o paciente ele fica assim, muda inclusive a parte psicológica dele, sabe? Então eu vejo pacientes que nunca fizeram nada, chegam lá com 60 anos, 60 e poucos anos, eles nunca fizeram absolutamente nada. Então você propõe um tratamento desse para elas e elas fazem botox, um preenchimento, nossa, já muda a cabeça dela. Totalmente. Aí depois começa a complementar com algumas outras coisas para aumentar o número de colágeno no rosto todo, que é a radiofrequência, que é o 3-DIP. Complementa com o CO2, logo está posando uma revista aí da Playboy. Maravilha, né? Nada dessas notícias mirabolantes para rejuvenescimento, não, que sai na internet a toda hora. Eu fiz sempre. Milagre, perigoso. Verdade. Doutor, eu gostaria que você se despedisse e deixasse o contato, por favor. Foi um prazer estar aqui com vocês, Beth, meus amigos, amigas. E meu consultório fica lá no bairro Jardim, na região do ABC Santo André, na rua Padre Vieira, 505. O telefone é o 4990-7442. Qualquer dúvida, vai ser um prazer poder atendê-los. Muito obrigado, Beth. Obrigada eu, doutor. Sempre é uma honra ter você aqui no programa e esclarecendo a todos nós, principalmente nós mulheres, que temos uma obsessão praticamente. É a ditadura da beleza, né? Exatamente. E, então, todos o seu conhecimento, a sua experiência é super bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui. Nosso tempo já deu. Eu encerro com uma frase de Frederic Luiz,
que fala o seguinte: o segredo para se viver em paz com todos consiste na arte de compreender cada um segundo a sua individualidade. Fiquem com Deus, maravilhosa semana. Eu estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e aos domingos às 16 horas. Então, até o próximo encontro. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso.
Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.